Meu nome é Alice. Tenho 32 anos e há meses que temi esta reunião de família. Meus irmãos sempre tiveram um jeito de me fazer sentir pequena com suas críticas sutis sobre meu estilo de vida. Modesto. Mal sabiam eles que a empresa que, construí do zero, tinha acabado de ser vendida por milhões. Eu escolhi dirigir um carro de 10 anos e viver de forma simples, porque bens materiais nunca me definiram. O julgamento deles sobre o meu valor estava prestes a mudar, drasticamente hoje. O helicóptero era apenas o começo da lição. Antes de mergulhar nesta história, deixe um comentário me dizendo de onde você está assistindo. Curta e se inscreva no canal. Se você já foi subestimado pela sua família, confia em mim. O que acontece a seguir é algo que você não vai querer perder. Crescer como a filha do meio entre meu irmão mais velho, João, e minha irmã mais nova, Estela, nunca foi fácil. João, agora com 40 anos, sempre encarnou tudo o que meus pais valorizavam. Ele seguiu o caminho tradicional, formou-se na FG Fink e alcançou uma prestigiosa posição executiva em uma grande multinacional. Seu escritório com vista panorâmica na Faria Lima, em São Paulo, e sua casa de veraneio em Juquery eram tópicos. Frequentes nas reuniões de família, Estela, com 28 anos, trilhou um caminho diferente para o sucesso ao se casar com André, herdeiro de uma fortuna de banco regional. Seu casamento de conto de fadas foi destaque em várias revistas locais e sua vida de bailes de caridade. E eventos no clube de campo realizou os sonhos dos meus pais para a filha mais nova. E então havia eu, Alice, a filha, do meio, que nunca se encaixou no molde. Enquanto João era calculado e tradicional, e Estela era socialmente esperta e convencional, eu estava sempre questionando e buscando algo diferente. Meus pais fizeram o melhor para prover. Igualmente para nós três, mas ficou claro desde cedo que meus irmãos e eu tínhamos valores fundamentalmente diferentes. Durante o ensino médio, enquanto João era presidente do Grêmio estudantil e Estela era a garota mais popular da escola, eu estava começando meu primeiro pequeno negócio, vendendo sites personalizados para lojas locais. Meus pais viam isso como um hobby fofo, que eventualmente daria lugar a uma carreira sensata ou a um casamento. Quando anunciei que queria pular a faculdade para me dedicar ao empreendedorismo, a reação da família variou de decepção a tentativas diretas de intervenção. Você vai se arrepender dessa decisão pelo resto da sua vida, meu pai disse, recusando-se a me olhar nos olhos. Durante aquele jantar tenso há 10 anos. Há 10 anos, saí da nossa cidade natal, Campinas, com apenas mima mais no bolso e a determinação de provar que meu caminho era válido. Minha família previu que eu voltaria em 6 meses humilhada e pronta para aceitar a versão deles de sucesso. Quando não voltei, eles criaram sua própria narrativa que eu estava passando por dificuldades, mas era orgulhosa demais para admitir que meus empreendimentos haviam fracassado, que eu mal conseguia me virar em algum apartamento minúsculo em Florianópolis. Na realidade, minha jornada foi desafiadora, mas no fim bem-sucedida, além de qualquer coisa que eles pudessem imaginar. Após várias startups fracassadas e quase ir à falência 2 vezes, minha empresa de segurança tecnológica ganhou tração com uma patente que revolucionou a proteção de dados para pequenas empresas. 3 anos de jornadas de trabalho de 18 horas e jantares de miojo eventualmente levaram a uma empresa avaliada em mais de 250 milhões. 6 meses atrás, uma empresa de tecnologia maior nos adquiriu, tornando-me rica além das minhas expectativas mais loucas. No entanto, não contei nada disso à minha família. Em cada ligação de feriado ou visita rara a Campinas, eu ouvia as suas suposições sobre meu estilo de vida, difícil sem corrigi-los. Quando João perguntava se eu precisava de ajuda com o aluguel ou quando Estela me oferecia suas roupas de grife usadas, eu
Simplesmente agradecia educadamente e mudava de assunto. Era mais fácil do que explicar por que eu escolhia viver. Modestamente, apesar do meu sucesso, que eu valorizava experiências em vez de posses que eu estava construindo, escolas em países em desenvolvimento em vez de comprar mansões. A ligação sobre meus pais veio há 3 semanas. Mamãe havia caído e quebrado o quadril e o estágio inicial de demência. Do papai estava progredindo mais rápido do que o esperado. Eles precisavam de mais cuidados do que podiam pagar com suas economias de aposentadoria. João convocou uma reunião de família para discutir opções e responsabilidades financeiras. Sua voz carregava o habitual julgamento, velado quando ele perguntou se eu conseguiria voltar para casa e contribuir com o que pudesse para o cuidado deles, agora enquanto meu voo se preparava para pousar no pequeno aeroporto de Viracopos, perto de Campinas. A ansiedade revirava meu estômago. Por anos mantive a distância emocional que o julgamento deles criou, construindo uma vida e amizades com pessoas que me valorizavam por minhas ideias e caráter, e não pelo meu status. Mas a família tem um jeito de reduzir, até o adulto mais bem-sucedido de volta, a sua dinâmica infantil. Será que esta visita seria finalmente a hora de revelar a verdade sobre meu sucesso? Ou eu continuaria a me proteger de suas reações inevitáveis? O choque, a estranha recalibração de nossos relacionamentos, as perguntas sobre por mantive segredo. Enquanto o avião tocava o solo, eu ainda estava indecisa. Meus pais precisavam de ajuda, e eu já havia providenciado o melhor. Cuidado que o dinheiro podia comprar. Mas meus irmãos não tinham ideia e a reunião de família prometia ser mais um exercício de sua condescendência. Minhas mãos se apertaram em volta da minha bolsa deliberadamente comum, enquanto eu me preparava para voltar à complicada teia de expectativas e julgamentos familiares. Na manhã do meu voo, em frente ao meu armário, no meu loft, no centro de Florianópolis, escolhi deliberadamente as peças mais discretas que possuía. Selecionei um jeans desbotado, um suéter simples com um pequeno furo perto do punho e tênis confortáveis que já viram dias melhores. Minha assistente Margva com perplexidade, enquanto eu arrumava roupas igualmente modestas em uma velha mala de viagem, em vez da minha bagagem elegante de sempre. Você vale 750 milhões e está vestida como uma estudante universitária, voltando para casa no fim de semana? Ela observou, segurando minha pasta de itinerário de sempre. E você está pegando um voo comercial em vez do jato da empresa. Por quê? Ah, porque é assim que eles esperam que eu chegue, respondi, prendendo meu cabelo em um rabo de cavalo simples. Eles têm uma imagem muito específica de quem eu sou e ainda não estou pronta para abalar essa imagem. No voo, me peguei refletindo sobre o porquê de manter essa fachada. A verdade era complicada. Parte de mim gostava da liberdade de ser subestimada no mundo. 2 negócios. Aprendi que as pessoas que me subestimavam muitas vezes revelavam mais do que pretendiam, me dando a vantagem nas negociações. Com minha família, suas baixas expectativas significavam que eu nunca tinha que justificar minhas escolhas ou defender meu sucesso de acordo com as métricas deles. Mas havia uma razão mais profunda, uma que eu raramente admitia até para mim mesma. O julgamento deles me machucou profundamente. Quando saí de casa, a rejeição deles aos meus sonhos foi mais dolorosa do que eu podia reconhecer. Cada comentário paternalista sobre minha fase de empreendedorismo, cada sugestão de que eu deveria assentar a cabeça como Estela ou conseguir um emprego de verdade como João havia-se acumulado em um muro de proteção que construí ao redor do meu verdadeiro eu. Seu problema, Alice, é que você sempre foi impraticável, meu irmão havia dito, durante nosso último Natal em família, 5 anos atrás. Algumas pessoas nascem para liderar e inovar, outras para seguir. Não há vergonha em aceitar suas limitações.
Naquela noite, eu saí para esconder minhas lágrimas, fingindo atender uma ligação enquanto me recompunha. A ironia era que mais cedo, naquele mesmo dia, eu havia fechado um acordo que expandiu nossa empresa internacionalmente. Minha equipe celebrou com champanhe, enquanto eu me preparava para voar para casa e ser tratada como a decepção da família. O táxi do aeroporto percorreu as ruas familiares de Campinas. O centro da cidade mal havia mudado. A mesma loja de ferragens que meu pai frequentava, a sorveteria onde comemorávamos as conquistas escolares, o parque onde tive a primeira ideia de construir meu próprio negócio enquanto observava as pessoas com dificuldades com os primeiros smartphones. Tudo parecia menor agora, preservado no tempo enquanto meu mundo havia se expandido para além do reconhecimento. Quando uma táxi parou em frente à casa da minha infância, senti uma pontada de nostalgia, misturada com apreensão. A casa branca, de 2 andares, com venezianas azuis. Tinha um telhado novo, mas de resto estava inalterada. O IP que eu escalava quando criança. Ainda dominava o jardim da frente e o jardim cuidadosamente cuidado da minha mãe margeava a calçada. Por um momento, eu tinha 10 anos de novo subindo aqueles degraus com um boletim ou um trabalho de arte, buscando uma aprovação, que raramente sentia receber por completo. Paguei o motorista e respirei fundo antes de caminhar pelo caminho familiar. Antes que eu pudesse bater, a porta se abriu para revelar João, vestido com um suéter de cassemira e calças impecáveis, embora estivesse, supostamente, relaxando em casa. Finalmente, ele disse como. Cumprimento, checando seu relógio caro. Esperávamos você horas atrás, seu voo. Atrasou ou você teve que pegar o ônibus do aeroporto? Seus olhos percorreram minha aparência deliberadamente casual, um pequeno sorriso satisfeito brincando. Em seus lábios. É bom te ver também, João, respondi, dando-lhe um abraço, breve que ele retribuiu rigidamente. O voo foi tranquilo. Como estão, mamãe e papai? Tão bem quanto se pode esperar, dadas as circunstâncias. Ele pegou minha mala de viagem, sua expressão, misturando pena com superioridade ao notar seu estado desgastado. Estou aqui, desde ontem, organizando tudo. Estela e André chegam de manhã, você está no seu antigo quarto, claro. Nada mudou lá. Enquanto eu o seguia para dentro, ele continuou sem pausa. Sabe, se precisar de ajuda com as despesas enquanto estiver aqui, é só me avisar. Sei que tirar uma folga deve ser financeiramente difícil para você. E lá estava. O primeiro do que, sem dúvida, seriam muitos lembretes do meu suposto status financeiro. Eu poderia tê-lo corrigido, mencionado que minha agenda estava sendo cuidada pela minha equipe executiva ou que dinheiro era a menor das minhas preocupações. Em vez disso, simplesmente assenti e agradeci educadamente, mantendo o papel que eles me atribuíram. Em nosso drama familiar, papai estava cochilando em sua poltrona na sala de estar, mais magro do que eu me lembrava, e com mais cabelos grisalhos. Mamãe estava na cozinha, seus movimentos lentos devido à cirurgia recente, mas seus olhos brilhando de prazer ao me. Versão Alice, querida, ela disse, estendendo os braços para um abraço. Você parece. Ela pausou, procurando algo positivo para dizer sobre minha aparência. Deliberadamente simples, saudável. Está comendo o suficiente com seu orçamento? Sabe, você sempre pode ligar se precisar de ajuda com as compras. Estou bem, mãe, assegurei, ajudando-a a se sentar. Me fale sobre sua recuperação. Os médicos estão satisfeitos com seu progresso? Enquanto conversávamos sobre a saúde dela, eu podia sentir João pairando, interrompendo com termos médicos e opções de tratamento que ele havia pesquisado. Ele já havia compilado uma pasta com ponto, casas de repouso e opções de enfermagem domiciliar, completa com detalhamento de custos e avaliações de qualidade. Sua organização era impressionante, mas vinha com a suposição subjacente de que
Ele tomaria as decisões com o mínimo de contribuição minha, a filha do meio, em dificuldades que mal podia contribuir, financeiramente. Vamos repassar tudo em detalhes na reunião de amanhã, disse ele fechando a pasta. Mas eu queria que você tivesse tempo para processar a realidade da situação. O cuidado de qualidade que eles precisam não é barato. Sua ênfase no custo foi deliberada, um lembrete, sutil do que ele percebia como minha, limitada capacidade de contribuir. Eu a senti pensativamente, sabendo que minha conta no exterior já continha mais do que o suficiente para proporcionar aos meus pais o melhor cuidado pelo resto de suas vidas, com muito de sobra. Mas esta noite não era a hora para revelações. Eu precisava entender a extensão total das atitudes dos meus irmãos antes de decidir como proceder. Naquela noite, minha mãe insistiu em preparar um jantar, em família, apesar de sua mobilidade limitada. Ofereci-me para cozinhar, mas João já havia contratado um serviço de entrega para trazer um jantar adequado. Sua maneira de insinuar que qualquer coisa que eu pudesse preparar seria inadequada. A comida era, admito, impressionante. Frango assado, purê de batatas com alho, vegetais frescos e um pão artesanal que minha mãe não parava de elogiar. Isso deve ter custado uma fortuna, disse ela, arrumando a comida, em suas melhores travessas. João, você é sempre tão generoso. Não é nada, mãe, ele respondeu com modéstia, ensaiada. A empresa teve um trimestre excelente. Além disso, devemos aproveitar esses momentos em família, enquanto podemos. A campainha tocou bem, quando estávamos pondo a mesa. Estela entrou com seu toque dramático, característico, seu marido André logo, atrás, carregando várias sacolas de compras de grife. Minha irmã parecia ter saído de uma revista de moda em seu, vestido de cachemira e pérolas. Seu cabelo loiro, perfeitamente penteado, apesar do suposto incômodo da viagem. Chegamos, ela anunciou, abraçando nossa mãe com cuidado, e trouxemos presentes. Ela começou a distribuir os pacotes. Uma garrafa de uísque caro para o papai, um lenço de seda para a mamãe e uma pasta de couro para o João. Quando chegou a mim, seu sorriso vacilou. Pouco. E para você, Alice, pensei que você poderia usar isso. Ela me entregou uma sacola menor, contendo um vale. Presente da Renner. Percebi da última, vez que você nos visitou que seu guarda-roupa poderia precisar de uma renovada, explicou ela. Com o quê? Provavelmente pensava ser preocupação de irmã. Isso deve te ajudar a comprar algumas peças profissionais para entrevistas de emprego. Obrigada, eu disse calmamente, guardando o cartão número, bolso e ignorando a implicação de que eu precisava de ajuda para encontrar um emprego. Que atencioso! Bem, todos nós queremos te ver bem-sucedida. Ela respondeu com um tapinha paternalista no meu braço. Falando em sucesso, André acabou de se tornar sócio no escritório dele. Estamos comemorando reformando a cozinha, mármore italiano por toda parte. A conversa no jantar girou em torno das conquistas dos meus irmãos. A recente promoção de João, o baile de gala beneficente de Estela, que arrecadou milhares para o hospital infantil, a vitória de André no torneio de golfe em seu clube de campo, quando o assunto ocasionalmente se voltava para mim, era sempre enquadrado como uma preocupação gentil. E você, Alice? Perguntou Estela, enchendo sua taça de vinho. Alguma novidade emocionante no seu o que é que você faz mesmo? Web design. Algo assim? Respondi vagamente, servindo-me de mais batatas. Soluções. Para pequenas empresas, ainda como freelancer. Então, João interveio. Conheço algumas pessoas que podem precisar de sites básicos, nada grande, mas poderia te dar uma renda estável, mais confiável do que esses bicos. Agradeço, eu disse, engolindo o meu orgulho
e a vontade de mencionar que meu bico havia sido recentemente avaliado em 250 milhões. Papai, que estivera relativamente quieto, de repente focou em mim. Você ainda está naquele apartamento minúsculo? Aquele com os vizinhos barulhentos? Aquele apartamento. Fora há 5 anos e 3 residências atrás. Agora eu possuía uma cobertura com vista para o parque da cidade, mas eles não. Precisavam saber disso ainda. Eu tenho um lugar confortável, respondi, sinceramente. Bem, conforto é relativo, Stella riu. Lembra quando a Alice achava que sucesso era ganhar o suficiente para comprar cereal de marca em vez do genérico? Enquanto todos riam da minha aparente simplicidade, a conversa inevitavelmente se voltou para o propósito do dia. Seguinte, as necessidades de cuidados de nossos pais. A realidade, João começou, mudando para seu modo de apresentação. Executiva é que mamãe e papai precisam de mais suporte do que o plano de saúde cobre. As economias da aposentadoria deles são substanciais, mas não infinitas, especialmente considerando a qualidade de cuidado que eles merecem. Estivemos olhando várias opções, acrescentou Stella. Há uma comunidade de vida assistida maravilhosa perto de nós, muito exclusiva, mas conhecemos o diretor. As comodidades médicas são de primeira linha e o ambiente social seria perfeito para eles, contribuiu André. Durante toda essa discussão, notei como eles usavam nós sem problemas, enquanto, ocasionalmente, olhavam para mim com expressões que claramente me excluíam daquela tomada de decisão coletiva. A mensagem era clara. Eles eram os bem-sucedidos que lidariam com as decisões importantes e os arranjos financeiros. Esperava-se que eu contribuísse com o pouco que podia e fosse grata por sua generosidade em não exigir mais. Claro, essas instalações. Premium vem com custos premium. João continuou direcionando este comentário. Especificamente para mim, mas Stella e eu discutimos como vamos lidar com os arranjos financeiros. Queremos ser justos com as contribuições, acrescentou Stella com uma doçura falsa. Todos devem contribuir de acordo com suas posses, o que significa que não. Esperamos que você iguale nossas contribuições, esclareceu João como se estivesse me fazendo um grande favor. Ou que você puder administrar será apreciado, mesmo que seja uma quantia simbólica. Senti meu rosto queimar com uma mistura de raiva e humilhação. Não, porque eu não pudesse contribuir, mas porque eles me haviam descartado tão completamente, sem nunca perguntar sobre minha situação real. Anos de suposições e julgamentos criaram uma narrativa sobre mim que eles aceitavam como verdade absoluta. Você sempre teve tanto potencial, Alice. Minha mãe suspirou, dando um tapinha na minha mão. Ainda não entendo por que você nunca terminou aquela faculdade de administração. Você poderia ter sido tão bem-sucedida como seu irmão. Caminhos diferentes funcionam para pessoas diferentes, mãe respondi em voz baixa. Nem todo mundo mede o sucesso da mesma maneira, verdade. João assentiu com condescendência, mas algumas medidas de sucesso são mais tangíveis do que outras. Segurança, estabilidade, a capacidade de cuidar da família. Estes são indicadores universais de que as escolhas de alguém foram sensatas, enquanto as indiretas sutis continuavam. Durante o jantar, mantive minha compostura enquanto debatia internamente. Meu próximo movimento. Parte de mim. Queria revelar tudo imediatamente para ver suas expressões quando percebessem, quão errados estiveram sobre mim todos esses anos. Mas outra parte hesitou, querendo entender a extensão total de suas suposições antes de mudar nossa dinâmica familiar para sempre. Quando a má sobremesa foi servida, eu havia tomado minha decisão. A reunião de família de amanhã seria o momento da verdade, quando eles aprenderiam que sua filha, a do Biuk, meio em dificuldades, tinha sido mais
bem-sucedida, do que poderiam imaginar, apenas não das maneiras que eles haviam. Prescrito. A reunião oficial da família. Começou pontualmente às 9 horas da manhã, seguinte na sala de estar de nossos. Pais. João havia montado seu laptop e um pequeno projetor portátil para exibir sua apresentação de PowerPoint, meticulosamente preparada, intitulada Opções de Cuidado Parental e Considerações Financeiras. Estela e André sentaram-se no sofá, 2 lugares combinando em seus trajes. Business casual, enquanto nossos pais ocupavam suas cadeiras habituais. Eu peguei o puff um pouco bambo no canto, o assento menos confortável, o que parecia, apropriado para meu papel designado como a esquecida da família. Compilei uma pesquisa abrangente sobre as melhores opções de cuidado na região. João começou clicando em slides de instalações de luxo com jardins bem, cuidados e interiores elegantes. Estas 3 atendem aos nossos critérios de qualidade de atendimento médico, oportunidades de engajamento social e proximidade da família. Cada instalação que ele apresentava era cada vez mais luxuosa, com preços a condizer. Ele detalhou comodidades como opções de refeições gourmet, excursões culturais e programas especializados de cuidados com a memória para o papai. A. Opção final. Claramente sua escolha. Preferida era uma comunidade de cuidados contínuos recém-inaugurada, com apartamentos separados para a vida, independente que poderiam transitar, para níveis mais altos de cuidado, conforme necessário. Isso permitiria que mamãe e papai mantivessem sua autonomia, enquanto tivessem acesso imediato a suporte médico, explicou ele. Eles teriam uma unidade de 2 quartos com um pequeno terraço ajardinado. O terreno inclui trilhas para caminhada, um centro comunitário e até mesmo um pequeno campo de golfe para o papai. Parece maravilhoso, mamãe murmurou, embora eu tenha notado a preocupação em seus olhos, enquanto ela olhava para o papai, que estava lutando para acompanhar a apresentação rápida. Claro, cuidados. Premium vem com custos premium. João continuou passando para um slide com detalhamento dos custos mensais. O número final fez nossa mãe ofegar suavemente. Isso representa a diferença entre a renda da aposentadoria deles e os custos reais. É isso que nós, como família, precisamos resolver. André, sempre o profissional de finanças, inclinou-se para a frente. Calculamos como distribuir essa responsabilidade de forma equitativa. Estela e eu podemos cobrir 40% e eu consigo arcar com 45% através da minha estrutura de bônus e investimentos, acrescentou João. Isso deixa 15%, o quê? Dá aproximadamente Lis por mês. Todos os olhos se voltaram para mim. A pergunta não dita pairava no ar. Eu conseguiria sequer arcar com minha parte. Relativamente pequena, permaneci em silêncio, curiosa para ver como eles enquadrariam suas suposições sobre minhas finanças. Estela pigarreou, delicadamente. Alice, sabemos que sua situação é diferente da nossa. Se essa quantia for proibitiva, talvez você possa contribuir de outras maneiras. Talvez visitar mais vezes para fornecer cuidados pessoais. Não queremos criar dificuldades, acrescentou João com o tom paternalista, que ele reservava especialmente para mim. Talvez 2.500 mensais seja mais administrável para o seu orçamento. Estela e eu poderíamos ajustar nossas contribuições para cobrir a diferença. Que generosidade da sua parte, comentei, em voz baixa, notando como eles já haviam decidido o que eu podia e não podia pagar sem nunca me perguntar, diretamente. Nós só queremos o melhor para a mamãe e papai, disse Estela, sua voz carregando um toque de defensiva. Aqueles de nós que podem contribuir mais devem fazê-lo. Papai, que estivera quieto durante toda a minha apresentação, de repente focou em mim. Você sequer tem um emprego fixo. Agora, Alice, da última vez que
Conversamos, você estava entre projetos. Antes que eu pudesse responder, João, interveio. Na verdade, eu queria discutir isso. Minha empresa tem uma vaga de marketing de nível inicial, se abrindo. O salário seria modesto para os nossos padrões, mas para alguém na posição da Alice, proporcionaria estabilidade e benefícios. Eu poderia dar uma palavra. Isso é tão atencioso. Estela sorriu para nosso irmão. Emprego de verdade em uma empresa de verdade faria uma grande diferença para você, Alice. A condescendência estava se tornando insuportável. Eles haviam criado uma narrativa tão completa sobre meus supostos fracassos, que não conseguiam nem imaginar que eu pudesse ter construído algo bem-sucedido, nos meus próprios termos. Agradeço a consideração, eu disse cuidadosamente, mas estou confortável com minha situação profissional atual. João trocou um olhar de clicidade com Estela. Estar confortável e estar segura são coisas diferentes, Alice. Em algum momento, você precisa pensar de forma prática. Você não pode ficar de favor na casa dos outros e fazer trabalhos. Freelancer para sempre. De favor na casa. Dois outros? Repeti genuinamente confusa. Bem, você mencionou ter colegas de quarto da última vez que conversamos, disse Stella. E você nunca nos convida para visitar, o que sugere que sua situação de moradia pode ser temporária. Eu nunca havia mencionado colegas de quarto. O que eu disse foi que tinha uma governanta e um assistente, pessoal que às vezes ficavam no meu apartamento, o que não é nem de perto a mesma coisa. E eu nunca os convidei, porque o julgamento e as suposições deles tornavam as visitas desagradáveis. Eu não moro de favor, afirmei, com firmeza. Tenho uma situação de moradia. Estável, mas não estável o suficiente. Para ter um transporte confiável e certo? Pressionou João. Notei que você pegou um táxi do aeroporto em vez de vir dirigindo. Você sequer tem um carro hoje em dia? A conversa havia-se desviado para um território tão divorciado da realidade que eu quase quis rir. Em vez disso, simplesmente, disse, tenho arranjos de transporte que funcionam para mim. A Alice sempre foi nosso espírito livre. Mamãe interveio, claramente tentando amenizar a tensão. Nem todo mundo precisa de sucesso. Material para ser feliz. Essa é uma filosofia conveniente quando o sucesso material parece fora de alcance. João murmurou apenas autossuficiente para que todos ouvissem. Aquele comentário foi o ponto de virada. 10 anos de condescendência e julgamento se cristalizaram em um momento de clareza. Perfeita. Eles nunca iriam me ver. Claramente, a menos que eu os forçasse a confrontar seus equívocos. Vamos voltar ao assunto principal, sugeriu André. Alheio à atenção. Você consegue arcar com os 2.500 por mês, Alice? É importante finalizarmos os números hoje. Preciso fazer uma ligação rápida primeiro. Eu disse pegando meu telefone. Leva só 1 minuto. Agora não é realmente a hora. Para ligações pessoais, disse João com irritação. Estamos no meio de um assunto familiar importante. Ignorei-o e disquei. Para minha assistente, Margo. Oi, sou eu. Está tudo pronto para hoje? Fiz uma pausa. Ouvindo perfeito. Pode prosseguir, com a chegada em 15 minutos. Sim. O gramado da frente é grande o suficiente. Obrigada. Desliguei a chamada e me virei. Para minha família confusa. Desculpem. Por isso, apenas confirmando o meu transporte. Você arranjou outro táxi? Não terminamos aqui, disse João com crescente aborrecimento. Não exatamente. Um táxi, respondi, acomodando-me de volta no meu assento. Agora, sobre aquelas opções de cuidado, na verdade, tenho outra instituição para sugerir. Abriu no ano passado, há cerca de 20 minutos daqui, tem um programa excepcional de cuidados com a memória e foi reconhecida nacionalmente por sua abordagem inovadora. Eu pesquisei todas as instalações de qualidade em um raio de 50 quilômetros, disse João com desdém. Se valesse a pena considerar, estaria na minha apresentação.
Esta é bastante exclusiva. Continuei. Calmamente. Eles só aceitam clientes particulares através de sua fundação, sem anúncios públicos. E como exatamente você saberia sobre uma? Instalação de cuidados exclusiva e não. Listada? Perguntou Estela com uma risada. Eu sorri levemente. Eu sei, porque eu a fundei. A Fundação Almeida de Saúde e Cenoura é um projeto meu. Silêncio confuso caiu sobre a sala. João, se recuperou primeiro. O que você quer? Dizer com seu projeto? Você não pode estar sugerindo que tenha os recursos para fundar uma instituição de saúde. É exatamente isso que estou sugerindo, respondi. Isso é ridículo, ele zombou. Daqui a pouco você vai nos dizer que tem um iate e uma ilha particular. Sem ilha? Eu disse, com um pequeno sorriso. Ainda? Não, pelo menos, Alice. Se isso é sua. Ideia de piada não tem graça, disse Estela bruscamente. Estamos tentando ter uma discussão séria sobre o futuro dos nossos pais. Garanto a vocês, estou sendo completamente séria, respondi. Certo. João riu com desdém. A mesma. Irmã que não consegue nem comprar um. Carro de repente é dona de uma fundação de saúde. Faz todo o sentido. Como se fosse um sinal, o som distinto das pás de um helicóptero cortando o ar. Tornou-se audível, ficando cada vez mais alto. A conversa da minha família parou, quando o barulho se tornou impossível de ignorar. O que é isso? Minha mãe exclamou, indo em direção à janela. Lá, fora, um elegante helicóptero preto estava descendo em seu espaçoso gramado. Da frente, o deslocamento de ar de seus rotores curvava a grama e balançava-os. Galhos do ipê. Eles podem fazer isso? Perguntou Estela alarmada. Deveríamos. Ligar para alguém? Eu calmamente peguei minhas coisas e me levantei. Não, precisa ligar para ninguém, é para mim. 5 pares de olhos me encararam em completa confusão. O que você quer dizer? Compara você, exigiu João. O que está acontecendo, Alice? Caminhei até a porta e me virei para encarar minha família. Acho que suas palavras exatas foram que eu não consigo nem comprar um carro. Eu, disse uniformemente. Você estava certo. Eu não tenho um carro. Abri a porta enquanto o helicóptero pousava no gramado e seus motores começavam a funcionar em marcha lenta. Um piloto, vestido com um uniforme impecável, me deu um aceno de reconhecimento. Minha carona chegou, anunciei. Simplesmente. O rosto da minha mãe ficou pálido antes que ela desmaiasse. Lentamente no sofá. Meu pai ficou paralisado, de boca aberta. Estela agarrou o braço de André com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos, enquanto João parecia que alguém tinha acabado de lhe dizer que a terra era plana. Antes de sair, virei-me mais uma vez. Quando a mamãe acordar, diga a ela que volto em 1 hora. Acho que devemos continuar essa conversa na minha nova casa. O helicóptero pode levar todos. Nós! Enquanto o helicóptero decolava. Comigo dentro, tive um vislumbre da minha família ainda parada na porta. Suas expressões, uma mistura de choque, confusão e descrença. O piloto me entregou um fone de ouvido para bloquear. O barulho e eu me recostei no assento de couro, finalmente me permitindo processar o que tinha acabado de acontecer. Tudo bem, senhora Almeida? Perguntou o piloto. Você parece tensa. Apenas drama familiar, Ricardo respondi, observando a casa da minha infância. Ficar menor abaixo de nós. Você sabe. Como é? Sim, senhora. Devo dar umas voltas para dar a eles algo para conversar? Ele perguntou com uma pitada de humor. Eu ri, sentindo parte da tensão se dissipar. Tentador, mas vamos direto para a propriedade. Traremos todos eles de volta em breve. O helicóptero inclinou-se suavemente em direção às colinas arborizadas nos arredores da cidade onde minha propriedade recém adquirida estava localizada. Eu havia comprado a propriedade de 30 acres há 6 meses, quando decidi estabelecer um
escritório regional mais perto da minha, cidade natal. A casa principal era uma mansão histórica renovada com 10 quartos, com comodidades modernas discretamente, integradas à sua arquitetura clássica. O terreno contava com jardins, um pequeno lago e um liponto recém-construído. Era extravagante, certamente, mas também um investimento de longo prazo para mim. Reconectar com minhas raízes nos meus próprios termos. Abaixo de nós, eu podia ver a propriedade surgindo, a imponente casa principal, com sua fachada de pedra, os jardins cuidadosamente paisagísticos e a casa de hóspedes onde minha equipe ficava. Era lindo, mas também um tanto intimidador. E era precisamente por isso que eu havia hesitado em revelar sua existência à minha família. Como eu poderia explicar que, apesar dessa exibição externa de riqueza, eu ainda valorizava a simplicidade e o propósito acima do status? Quando pousamos no Lonto, vi Marco, esperando com um tablet na mão, pronta para me atualizar sobre a programação do dia. Ela estava comigo desde os primeiros dias da minha empresa, uma das poucas pessoas que conhecia intimamente, meus mundos profissional e pessoal. Como foi a grande revelação? Ela perguntou enquanto eu me aproximava, entregando-me uma garrafa de água. Como? Esperado, respondi. Minha mãe desmaiou. O resto parecia ter visto um fantasma. Vamos trazê-los para cá em cerca de uma. Ora, então, por favor, certifique-se de que tudo esteja pronto. Já está tudo. Pronto. Ela me assegurou. O chefe Thomas preparou o almoço. Os quartos de hóspedes da ala oeste estão preparados, caso eles fiquem. E eu montei o portfólio da família, como você pediu. O portfólio da família continha a documentação dos arranjos de cuidados, que eu já vinha, silenciosamente, providenciando para meus pais. A fundação que eu havia estabelecido e que administrava a instituição de cuidados. Para idosos, o fundo fiduciário para cobrir todas as suas necessidades médicas e a estrutura legal que garanti que eles recebessem o melhor cuidado possível, independentemente de como as dinâmicas familiares se desenrolassem. Obrigada, Margot. O que eu faria sem? Você provavelmente compraria outra empresa de tecnologia por tédio, ela brincou. Falando nisso, a equipe de Tóquio enviou a proposta para o novo protocolo de segurança. Eles precisam do seu feedback. Até amanhã. Vou revisar esta noite. Prometi, mas a família vem primeiro. Hoje, por mais complicado que seja. Uma hora depois, Ricardo avisou pelo rádio que estava se aproximando da casa dos meus pais. Respirei fundo, preparando-me para a próxima fase desta revelação. Parte de mim se arrependia da entrada, dramática de helicóptero, mas depois de anos de desprezo e condescendência, talvez um gesto dramático fosse exatamente o que era necessário para quebrar suas percepções. Quando o helicóptero retornou, minha família inteira estava a bordo, suas expressões ainda atordoadas. Minha mãe agarrava a sua bolsa como um escudo. Meu pai olhava pela janela maravilhado e meus irmãos mantinham um silêncio chocado que era totalmente fora de seu feitio. Apenas. André parecia ter se recuperado pouco sua mente de banqueiro, provavelmente já calculando o valor do que estava vendo. Quando pousamos, e eles desembarcaram. O impacto total da propriedade veio à tona. A boca de Estela literalmente se abriu enquanto João piscava rapidamente como se tentasse acordar de um sonho. Bem-vindos à minha casa, eu disse, simplesmente conduzindo-os em direção à entrada principal, onde Marco esperava, com um sorriso profissional. Isso é seu? Minha mãe, finalmente, conseguiu perguntar enquanto entrávamos, no hall imponente com sua grande escadaria ilustre de cristal. Sim, mãe. Comprei há 6 meses quando decidi estabelecer um escritório regional aqui, perto. Escritório regional de quê, João? Exigiu, finalmente encontrando sua voz. Levei-os para a sala de estar principal, onde janelas do chão ao teto davam para os jardins e o lago. Da Almeida. Security Solutions, minha empresa.
Gesticulei para que sentassem nos sofás macios dispostos em torno de uma mesa de centro de mármore. Sua empresa? Ele repetiu, sem expressão. Desde quando você tem uma empresa e como você poderia pagar por tudo isso? Eu fundei a ASS há 8 anos. Expliquei calmamente. Somos especializados em soluções de cibersegurança para pequenas e médias empresas. Se meses atrás fomos adquiridos pela Nexus Technologies por pouco mais de 250 milhões. Mantive a liderança da divisão e uma participação acionária significativa na empresa, controladora. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Stella parecia que ia seguir o exemplo de nossa mãe e desmaiar enquanto João havia ficado pálido sob o bronzeado. R$ 50 milhões de reais? Meu pai repetiu, lentamente. Minha Alice. Sim, pai, eu disse gentilmente, sentando-me ao seu lado. Sua Alice. Mas você nunca disse nada. Minha mãe, gaguejou. Todos esses anos nós pensamos que eu estava com dificuldades. Completei para ela. Eu sei, nunca corrigi essa suposição. Por que você nos deixou acreditar que mal conseguia se virar? Stella exigiu, encontrando sua voz. Você sabe o quão preocupados estávamos com você. Levantei. Uma sobrancelha para ela. Você estava preocupada, Stella? Ou era mais confortável acreditar que eu tinha? Fracassado? Você me deu um vale-presente para roupas de entrevista de emprego. Ontem. Ela teve a decência de corar. Eu estava tentando ajudar. Não, eu disse com firmeza. Você estava tentando reforçar a narrativa que fazia sentido para você, que a irmã que escolheu um caminho diferente deveria necessariamente estar com dificuldades. Nunca ocorreu a nenhum de vocês que eu pudesse ter sucesso nos meus próprios termos. Você poderia ter nos contado, disse João com uma ponta de raiva na voz. Em vez disso, você nos deixou fazer papel de bobos. Eu não. Criei suas suposições, respondi mente. Vocês fizeram isso sozinhos, toda vez que eu tentava falar sobre meu trabalho, vocês mudavam de assunto ou descartavam. Como aquela coisa de computador que ali se faz. Vocês nunca fizeram perguntas genuínas sobre meu negócio ou minha vida, mas as roupas velhas, o táxi do aeroporto, minha mãe começou. Foram escolhas. Terminei. Eu vivo de forma simples, por preferência, não por necessidade. Dirijo um carro de 10 anos, porque prefiro assim. Peguei um táxi, porque voei em um voo comercial para manter minha privacidade um pouco mais. Nada disso significa que eu não possa pagar por algo melhor. Significa que exibições materiais não são como eu meço o sucesso. André, sempre prático, falou pela primeira vez. Então, aquela instituição de cuidados que você mencionou, a Fundação Almeida, é realmente sua? Assenti e gesticulei para Margo, que trouxe o portfólio da família e me entregou. Sim, após minha primeira grande rodada de financiamento há 3 anos, estabeleci a fundação. Ela opera uma comunidade de cuidados inovadora, especializada em suporte à memória e cuidados holísticos para idosos. Eu já havia providenciado um lugar para a mamãe e papai lá, sempre que precisassem, abri o portfólio e comecei a mostrar a eles a documentação. O fundo estabelecido em nome de nossos pais, as provisões de saúde, a estrutura legal que protegeria seu futuro, independentemente de quaisquer desentendimentos familiares. Você fez tudo isso sem nos contar? Perguntou João, sua voz uma mistura de admiração e raiva residual. Eu fiz tudo. Isso porque os amo corrigir. E sim, sem contar a vocês, porque eu sabia o que aconteceria. Vocês questionariam minhas decisões, tentariam assumir o controle do processo. E no final, me fariam provar que sou digna de ter uma palavra a dizer no cuidado de nossos pais. A reunião de hoje confirmou exatamente isso. Minha mãe enxugou as lágrimas. Nós nunca quisemos fazer você se sentir assim, Alice. Talvez não.
Intencionalmente reconheci, mas cada. Vale presente para necessidades básicas, cada oferta de um emprego de nível. Inicial na empresa do João, cada. Comentário com dente sobre meu potencial enviava a mensagem de que vocês acreditavam que eu tinha fracassado e precisava de resgate. Estávamos tentando ajudar, insistiu. Stella, vocês estavam ou estavam tentando validar suas próprias escolhas, transformando as minhas no conto de advertência, a ovelha negra da família, que não poderia ter sucesso sem seguir o caminho que vocês prescreveram. Minhas palavras pairaram no ar, desconfortáveis, mas verdadeiras. Pela primeira vez, meus irmãos pareciam estar genuinamente refletindo sobre seu comportamento em vez de defendê-lo. Meu pai estendeu a mão e pegou a minha. Seus olhos mais claros do que estiveram. Durante todo o fim de semana, eu sempre. Soube que você era especial, Alice. Diferente, sim, mas especial. Eu só não. Entendia o que você estava construindo. Obrigada, pai, eu disse suavemente, apertando sua mão. Isso significa muito. Margot discretamente sinalizou que o almoço estava pronto, e eu convidei todos para uma sala de jantar, enquanto nós acomodávamos ao redor da mesa posta com porcelana fina e flores frescas. O choque inicial começou a dar lugar à curiosidade. Minha mãe queria saber sobre minha casa na cidade. Stella perguntou sobre minhas viagens. E até. João começou a fazer perguntas mais substanciais sobre como eu havia construído minha empresa. Pela primeira vez em anos, eles estavam me vendo, realmente me vendo, não como a filha do, meio fracassada, mas como uma mulher bem-sucedida que havia criado algo significativo em seus próprios termos. O helicóptero havia chamado a atenção deles, mas era este momento de interesse genuíno em minha vida que parecia a verdadeira revelação. Depois do almoço, fiz um tour com minha família pela propriedade. A propriedade incluía a casa principal, chalés de hóspedes e um prédio de escritórios, recém-construído, onde uma pequena equipe logo estaria, trabalhando em projetos regionais. Enquanto caminhávamos pelos jardins, a atenção inicial se dissolveu gradualmente, em uma mistura mais complexa de emoções, um constrangimento persistente dos meus irmãos, orgulho dos meus pais e meu próprio sentimento de alívio por, finalmente, ser autêntica com minha família. No jardim, com vista para o lago, nos acomodamos nos móveis do pátio, para tomar café e continuar a conversa. As perguntas surgiam mais naturalmente, agora com curiosidade genuína, substituindo o julgamento. Quando você soube que sua empresa seria um sucesso? Meu pai perguntou, seus olhos mais focados do que estiveram durante todo o fim de semana, apesar de seus desafios cognitivos, seu interesse em meu trabalho parecia ancorá-lo no momento presente. Não houve um único momento, expliquei. Quase fomos à falência 2 vezes nos primeiros 3 anos. Eu morava em um estúdio com um teto que vazava e trabalhava 18 horas por dia, mas no 3º ano patenteamos um protocolo de segurança que mudou tudo. Por que você não pediu ajuda durante esses tempos difíceis? Minha mãe quis saber. Vocês teriam ajudado, mas com condições, eu disse gentilmente. Toda a oferta de ajuda vinha com a expectativa de que eu admitisse que meu caminho era um erro. Eu precisava provar a mim mesma que não era. João, que estivera excepcionalmente quieto, finalmente falou. Eu te devo um pedido de desculpas, Alice. Fiz suposições sobre suas escolhas que diziam mais sobre minhas próprias inseguranças que sobre suas capacidades. A admissão me surpreendeu. Meu irmão. Raramente reconhecia estar errado sobre qualquer coisa. O que você quer dizer com suas inseguranças? Perguntei. Ele suspirou, pousando a xícara de café. Eu segui o caminho que era esperado de mim. F, G. V, carreira corporativa. Clube G, campo. Fiz tudo certo de acordo com a definição de sucesso da nossa família. Ele fez uma pausa, olhando para o lago. E eu odeio pelo menos 60% do meu dia.
João. Minha mãe exclamou. Você nunca disse nada, porque admitir insatisfação significaria admitir que eu poderia ter escolhido. Errado, explicou ele. Então, quando? Alice escolheu um caminho completamente diferente. Eu precisei que ela fracassasse para validar minhas escolhas. O sucesso dela desafia a narrativa em torno da qual construí minha vida. Swamponden, sua honestidade abriu espaço para Stella, que estava mexendo em sua aliança de casamento. Eu me sinto da mesma forma, ela admitiu em voz baixa. Minha vida parece perfeita no Instagram, mas André e eu estamos fazendo terapia de casal há 1 ano. Todos esses bailes de caridade e eventos. No clube de campo parecem vazios às vezes. André sentiu em concordância, pegando a mão dela em apoio. Temos reavaliado o que realmente importa para nós, a casa grande e o status social. Vieram com custos que não antecipamos. Essa vulnerabilidade dos meus irmãos foi inesperada e profundamente comovente. Por anos, eu os imaginei como perfeitamente contentes com seu sucesso, convencional, julgando-me de posições de superioridade presunçosa. A realidade de que eles também tinham dúvidas e arrependimentos criou uma nova possibilidade de conexão autêntica, por que você manteve seu sucesso em segredo. Por tanto tempo, meu pai perguntou. Você estava nos punindo por não acreditar em você? A pergunta doeu com sua precisão. Parte de mim havia desfrutado da fantasia de uma revelação dramática que os forçaria a reconhecer o quão errados estiveram sobre mim, mas a realidade de ver seu choque e mágoa foi menos satisfatória do que eu imaginara. Inicialmente, mantive silêncio. Por quê? Não tinha certeza de que o sucesso duraria, admiti. Depois, tornou-se um hábito, uma forma de proteção. E sim, talvez houvesse um elemento de querer provar que todos estavam errados de uma forma dramática. Isso foi mesquinho da minha parte. E agora me arrependo. A entrada de helicóptero foi um pouco demais, disse Stella com um pequeno sorriso, usando sua gíria favorita. Eu ri, reconhecendo a verdade em sua observação. Não foi meu momento mais maduro, concedi, mas depois do comentário do João sobre eu não poder nem comprar um carro, algo em mim simplesmente estourou. Eu merecia aquilo, ele admitiu, embora o desmaio da mamãe tenha sido preocupante. Eu fiquei sobrecarregada. Nossa mãe se defendeu. Descobrir que sua filha é milionária tende a ser um choque. Multimilionária, André corrigiu. Automaticamente, depois pareceu envergonhado quando todos nos viramos para ele. Desculpe, hábito de banqueiro. A conversa mudou para o cuidado de nossos pais, desta vez comigo, totalmente incluída na discussão. Expliquei a abordagem da fundação. Almeida para o cuidado de idosos, particularmente para pacientes com demência, como meu pai, em vez do modelo institucional que João havia pesquisado. A fundação oferecia uma comunidade de pequenas residências acolhedoras com planos de cuidados personalizados e ênfase na manutenção da dignidade e independência pelo maior tempo possível. A fundação já estabeleceu um fundo para cobrir todas as despesas, expliquei, abordando as preocupações financeiras que dominaram a reunião anterior. Mas isso não é sobre eu assumir o controle das decisões, é sobre todos nós encontrarmos a melhor solução juntos, como iguais. Iguais? João repetiu pensativamente. Isso vai exigir um ajuste no meu pensamento. No meu também, reconheci. Passei tanto tempo me definindo em oposição a todos vocês que não tenho certeza se sei como ser apenas uma irmã e uma filha sem essa ponta de ressentimento. À medida que a tarde avançava, começamos a reconstruir nossa dinâmica familiar sobre esta nova base de honestidade. O processo foi estranho às vezes, com velhos hábitos de interação se reafirmando, mas a vontade de tentar era evidente de todos os lados. Meus pais observavam seus filhos adultos com uma mistura de preocupação e esperança.
ocasionalmente contribuindo com memórias de nossa infância que destacavam, momentos de conexão que havíamos esquecido. Quando a noite se aproximou, convidei todos a ficarem nos quartos de hóspedes, uma oferta que eles aceitaram, com diferentes graus de entusiasmo. Estava claramente animada para experimentar as acomodações de luxo, enquanto João parecia aliviado por não ter que processar tudo o que havia acontecido enquanto dirigia de volta. Para São Paulo, meus pais estavam simplesmente felizes por terem todos os seus filhos sob o mesmo teto. Uma ocorrência rara nos últimos anos. Durante o jantar, preparado pelo meu chefe particular, continuamos a construir pontes sobre os anos de mal entendidos. Houve momentos difíceis. A mágoa de Stella por não ter sido incluída na minha vida real. A defensividade persistente de João sobre suas escolhas de carreira. O arrependimento de meus pais por não terem apoiado mais meu caminho empreendedor, mas também houve momentos de conexão genuína e até risadas, enquanto compartilhávamos histórias de nossas vidas separadas. Então você realmente voou para Tóquio por um dia só? Para se encontrar com investidores? Stella perguntou incrédula. Não consigo imaginar ter esse tipo de liberdade. Não, foi tão glamouroso quanto parece, assegurei a ela. Eu estava com tanto jet lag que coloquei sal no meu café em vez de açúcar e quase adormeci durante a apresentação. Ainda assim, ela suspirou. Sua vida parece emocionante. Partes delas são, reconheci. Outras partes são comuns e às vezes solitárias. O sucesso criou oportunidades, mas também isolamento. Há perdas e ganhos em cada escolha. Acho que é isso que estou finalmente começando a entender, disse João pensativo. Não existe um caminho perfeito que garanta a felicidade. Todos. Nós apenas fazemos o nosso melhor com as escolhas que fazemos quando terminamos o jantar e fomos para a sala de estar. Para a sobremesa, percebi que algo profundo havia mudado em nossa dinâmica familiar, as hierarquias e os julgamentos que definiram nossos relacionamentos por tanto tempo não haviam desaparecido completamente, mas haviam sido fundamentalmente abalados. Em seu lugar havia algo hesitante, mas promissor, uma conexão mais autêntica, baseada em quem realmente éramos, em vez de quem fingíamos ser. Quando minha mãe, acidentalmente, derrubou sua xícara de café, manchando o tapete caro seu. Desespero imediato revelou o quanto ela ainda se via como uma visitante em meu mundo, em vez de família. Sinto. Muito, ela ofegou. Esse tapete, provavelmente, custa mais do que nosso carro. É só um tapete, mãe, eu disse, gentilmente. Coisas podem ser substituídas. Esta conexão honesta que estamos construindo, é isso que importa. Mais tarde, quando todos se retiraram para seus quartos, fiquei no terraço, olhando a lua, refletida no lago. João se juntou a mim, oferecendo um copo de uísque de minha coleção. Você se saiu bem, irmãzinha, ele disse, com admiração genuína. Não apenas o dinheiro e tudo isso. Ele gesticulou para a propriedade, mas construir algo significativo em seus próprios termos. Isso exige coragem. Não. Tenho certeza se eu teria. Nunca é tarde para fazer mudanças, eu lhe disse. Se você odeia 60% da sua vida, isso não é tão ruim, mas você poderia mirar mais alto. Ele riu baixinho. Sempre é otimista. Algumas coisas nunca mudam, algumas coisas não deveriam. Concordei, brindando meu copo contra o dele em um brinde silencioso a novos começos. Na manhã seguinte, o sol entrava pelas janelas da sala de café da manhã da propriedade, enquanto minha família se reunia ao redor da mesa. O chefe Thomas havia se superado com uma variedade de doces frescos, frutas, omeletes gourmet e café perfeitamente coado. A conversa fluía mais naturalmente agora, com menos tensão e mais interesse genuíno.
Ainda não consigo acreditar que você financiou uma instituição de cuidados inteira, disse minha mãe. Adicionando creme ao seu café. Como você sabia do... O que era necessário? Pesquisa, expliquei. Após o diagnóstico do papai, mergulhei para aprender tudo o que podia. Sobre cuidados progressivos com a memória. As opções tradicionais pareciam tão institucionais e impessoais. Eu queria criar algo que preservasse a dignidade e a alegria, não apenas a segurança. Isso foi o que mais me impressionou durante o tour de ontem, admitiu João. A atenção aos detalhes do design que apoia os pacientes com memória sem parecer clínico. Os residentes pareciam genuinamente felizes. Esse era o objetivo. Assenti. Quando os residentes se mudam, entrevistamos suas famílias sobre suas histórias de vida, preferências, até mesmo os pequenos, rituais diários que os fazem se sentir em casa. A arquitetura e os programas foram construídos em torno dessas necessidades humanas, não apenas da eficiência. Seria possível para mim ser voluntária lá às vezes? Estela perguntou hesitante. Meu trabalho de caridade tem parecido cada vez mais superficial ultimamente. Este parece um lugar onde eu poderia fazer uma diferença real. Eles adorariam isso, eu disse, genuinamente tocada por seu interesse. Eles têm um programa de artes que poderia usar alguém com seu olhar para os design. A conversa mudou para assuntos mais práticos, o cronograma para a possível mudança de nossos pais para a instituição, os arranjos legais e como permaneceríamos conectados como família. Durante a transição, pela primeira vez, estávamos discutindo essas questões como parceiros iguais, cada um contribuindo, com suas diferentes forças para a solução. Depois do café da manhã, fomos para o jardim para uma foto de família, a primeira em muitos anos em que os sorrisos pareciam genuínos em vez de encenados. Enquanto nos arrumávamos nos degraus do terraço, me peguei refletindo sobre como nossa dinâmica familiar havia mudado drasticamente em apenas 48 horas. Antes de vocês voltarem para casa, há algo que quero compartilhar com todos. Vocês. Eu disse assim que nos acomodamos. Na sala de estar novamente. Meu sucesso foi significativo profissionalmente, mas veio com custos pessoais que só agora estou começando a abordar. O que você quer dizer, querida? Minha mãe perguntou. Com preocupação, passei 10 anos me definindo em oposição a esta família. Expliquei. Trabalhar para provar que vocês estavam errados tornou-se uma força motriz tão grande que às vezes perdi de vista o que eu realmente queria. Para mim mesma, além dessa validação. Construir muros para me proteger do julgamento também me manteve isolada de uma conexão genuína. Acho que todos nós tivemos um papel nessa dinâmica, meu pai disse com uma clareza inesperada. Sistemas familiares são complicados. Todos contribuem para os padrões. Exatamente, concordei surpresa e tocada por sua percepção. É por isso que a cura precisa envolver todos nós. Estou planejando ficar nesta área em tempo parcial agora, dividindo meu tempo entre aqui e Florianópolis. Quero que reconstruamos nossos relacionamentos, não com base em quem pensávamos que o outro era, mas em quem realmente somos. Eu gostaria muito disso, disse minha mãe pegando minha mão. Conhecer a verdadeira Alice, não apenas a versão que imaginamos. E eu quero conhecer as versões reais de todos vocês também, acrescentei. Não apenas os papéis em que caímos ao longo dos anos. João pigarreou. Falando emos autênticos, tenho pensado em fazer algumas mudanças. Me ofereceram uma posição de professor na faculdade de administração. Menos dinheiro, mas um trabalho mais significativo, depois de ver o que você construiu, Alice. Estou inspirado a parar de fazer o que é esperado e começar a fazer o que importa. Isso. Parece perfeito para você, eu disse. Sinceramente. Você sempre foi um professor nato, Estela compartilhou.
seus próprios planos hesitantes de mudar, sua energia social de bailes de caridade, focados em status para um trabalho comunitário mais prático, enquanto André mencionou seu interesse em consultoria, de investimentos éticos para organizações sem fins lucrativos. Meus pais ouviram com evidente orgulho, enquanto seus filhos adultos falavam sobre alinhar suas vidas mais de perto, com seus valores, à medida que o fim de semana chegava ao fim e os preparativos eram feitos para a partida de todos. Senti uma profunda sensação de paz. O helicóptero que causara tanto drama era, agora, apenas uma opção de transporte, entre muitas. Não mais um símbolo de divisão, mas simplesmente uma maneira conveniente de levar meus pais para casa. Você vem para o jantar de domingo. Na próxima semana? Minha mãe perguntou, enquanto nos despedíamos. Nada chique, só a família. Eu adoraria, respondi, abraçando-a calorosamente. Só a família. Sua perfeito, depois que todos foram. Embora caminhei pela casa silenciosa, refletindo sobre os eventos do fim de semana. A revelação do meu sucesso havia criado uma abertura para algo mais valioso do que reconhecimento ou vindicação. A possibilidade de uma conexão autêntica com as pessoas que me conheciam há mais tempo. A verdadeira riqueza, percebi, não era medida em passeios de helicóptero ou mansões, mas em relacionamentos onde você podia ser totalmente você mesmo e, ainda assim, ser amado. Por anos, eu persegui o sucesso externo enquanto mantinha meu coração protegido por muros de sigilo e ressentimento. O verdadeiro desafio agora era aprender a ser vulnerável, a arriscar ser conhecida plenamente pelas pessoas que um dia me entenderam tão mal, enquanto me acomodava no terraço com meu laptop para revisar a proposta de Tóquio que Margo havia mencionado. Senti-me mais leve do que em anos. As complicadas dinâmicas familiares não foram magicamente resolvidas e, sem dúvida, haveria contratempos e velhos padrões se reafirmando nos meses seguintes. Mas uma mudança fundamental havia ocorrido, criando espaço para novas possibilidades. Em nossos relacionamentos, o sol estava se pondo sobre o lago, lançando uma luz dourada sobre a água. Naquele momento, senti uma imensa gratidão, não pelo sucesso material que me permitiu fazer uma entrada dramática de helicóptero, mas pela coragem de finalmente ser autêntica com as pessoas que mais importavam. Essa foi a verdadeira vitória, muito mais significativa do que provar que alguém estava errado. Gostaria de saber quantos de vocês tiveram experiências semelhantes com suas famílias. Vocês já foram subestimados ou tiveram que se provar. Para seus entes queridos, deixe um comentário abaixo para compartilhar sua história. Se isso ressoou com você, por favor, curta e se inscreva para mais experiências da vida real. E lembre-se de compartilhar este vídeo com alguém que talvez precise ouvir que o sucesso vem de muitas formas diferentes. Obrigada por ouvir minha história. E lembre-se, a verdadeira riqueza está nas conexões autênticas, não nos bens materiais. M.